apresentação para iniciar os trabalhos do EONG é os principais desafios para as ONGs AIDS em tempos de Bolsonaro. Eu acho que, de fato, o contexto que nós estamos vivendo é extremamente grave, extremamente difícil e tem consequências profundas para o movimento de AIDS, que temos que pensar, refletir, tentar de pensar juntos o que vamos fazer com isso. Pelo menos 4 questões chaves da epidemia têm consequências especialmente negativas do governo atual que nós estamos sofrendo, né? Primeiro, estigma e discriminação. Segundo, os desafios da prevenção dentro desse contexto. Terceiro, as dificuldades para manter acesso a tratamento quando um governo incompetente está instalado. E por último, a questão de assistência e de SUS dentro desse contexto. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. O primeiro ponto, antes de entrar nas questões específicas, eu acho, é que temos que reconhecer que a ameaça de Bolsonaro e bolsonarismo foi totalmente aparente desde a campanha eleitoral. Não tem nenhuma surpresa no que está acontecendo. Estava uma tragédia anunciada, né? Todas as declarações de Bolsonaro como deputado federal durante 28 anos e como candidato também demonstraram a sua posição preconceituosa sobre a epidemia e sobre as pessoas vivendo com HIV, né? Enfim, os exemplos são quase infinitos que nós podíamos anotar ou apontar, mas só para dar alguns exemplos especialmente graves, as declarações que ele fez no programa do CQC, pegar AIDS por vadiagem não é problema de Estado. Então ele declarou lá o que é o programa dele para AIDS, não é? E tantas outras coisas preconceituosas sobre todas as populações afetados pela epidemia. A famosa declaração dele: prefiro que um filho meu morra num acidente do que aparece com bigodudo por aí, né? Prefiro um filho morto do que um filho gay, não é? Então, Bolsonaro não foi nenhum segredo. Ninguém pode dizer que não sabia o que eles estavam votando, não é? Ainda assim, venceu a eleição com que? 57 milhões, eu acho que, de votos, não é? Então, é uma grande parcela da população, não a maioria, mas uma parcela enorme, votou e endossou essas posições, né? Ele, então, montou uma equipe para governar com destaque de várias figuras exóticas em postos chaves, como na educação, nas relações exteriores, no campo dos direitos humanos, enfim. Bolsonaro já foi tragédia anunciado e o governo que ele montou também foi tragédia anunciado, né? Nos primeiros 5 meses de governo, implementou políticas desastrosas sobre várias questões relacionadas com a epidemia e especializou em declarações especialmente estigmatizantes sobre populações vulneráveis frente ao HIV, né? Alguns exemplos mais óbvios, né? Os seus tweets sobre carnaval e golden showers, né? Sua preocupação em acabar com o turismo gay e outros exemplos de pânico moral promovido por ele. Esta semana nós vemos a consequência da tragédia anunciada, né? O rebaixamento do Departamento de DST-AIDS, etc., para uma coordenação sem menção explícita de AIDS. Então, se a gente pensa que algum dia vai ter o fim de AIDS, bom, no Brasil já estamos vivendo o fim da AIDS, né? Porque a AIDS não aparece mais como uma questão prioritária para o Ministério da Saúde, né? Então, o desafio para as ONGs AIDS que isso coloca, né?
Primeiro, a questão mais grave, na minha opinião, é a questão de estigma e discriminação. Como todos aqui sabem, estigma e discriminação acompanham essa epidemia desde os seus primeiros dias nos anos 80. É uma questão que nunca conseguimos reverter. E com este clima que atualmente está instalado no governo em Brasília, o clima de estigma e discriminação é talvez pior do que em qualquer momento na história da epidemia, né? O Bolsonaro e o bolsonarismo legitimam a estigmatização e a discriminação das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E as populações e comunidades vulneráveis frente à epidemia. Desde o começo do governo, ataques físicos e ataques simbólicos, violência física e violência simbólica contra as pessoas associadas com a epidemia de AIDS vem ampliando exponencialmente, não é? As proteções existentes em governos anteriores, por exemplo, a presença de questões LGBT nas ações relacionadas aos direitos humanos, foram sistematicamente retiradas das políticas do atual governo, não é? Neste clima, a violência estrutural e a violência simbólica são mecanismos de estigma e discriminação frente a HIV e a AIDS, são reforçados de forma profunda. E o empoderamento e a mobilização comunitária, que foram vistos como respostas frente a estigma e discriminação, são sistematicamente atacados pelo governo atual. Portanto, o enfrentamento do estigma e discriminação, presente desde o começo da epidemia, quando a epidemia surgiu, mais do que nunca, são, na minha opinião, o principal desafio para as ONGs AIDS dentro de tempos de Bolsonaro. A luta das ONGs AIDS tem que ser, acima de tudo, a luta contra o estigma e discriminação, e tem que ser feito dentro de um clima em que esse estigma e discriminação é legitimado pelo governo em Brasília e em diversos estados, inclusive o estado do Rio de Janeiro. Podemos ainda contar com o apoio de alguns setores do Estado, não do governo, do Estado, como o Judiciário, como nós vimos ontem na votação, ainda não terminado, mas com maioria já, sobre a questão da homofobia. O Judiciário continua sendo um possível parceiro. Talvez, e eu pelo menos tenho dúvidas, talvez o Congresso também, o Legislativo também pode contar com o Legislativo como um aliado. Aí vamos ter que ver. Mas com a administração, é óbvio que não podemos contar, e muito pelo contrário, podemos contar com tudo de ruim que é possível vindo desta administração atual. Esse clima de estigma e prevenção é absolutamente desastroso para a questão da prevenção, né? Então, o segundo ponto que queria falar um pouco são sobre os desafios da prevenção dentro desse contexto. O aumento de estigma e de discriminação cria vários impedimentos. De fato, em relação a todas as áreas do enfrentamento da epidemia, tais como prevenção, tratamento e assistência. No caso da prevenção, em tempos de Bolsonaro, os desafios surgem em especial em duas áreas chaves. Uma, a prevenção da transmissão sexual do HIV, e a outra, a prevenção da transmissão ligada ao uso de drogas injetáveis. Primeiro, no caso da prevenção da transmissão sexual, questões de sexualidade e de gênero surgem como especialmente polêmicos, né? Por um lado, você tem uma verdadeira fixação por parte do governo no chamado ideologia de gênero, não é? E uma rejeição
quase total da questão de respeito pela diversidade sexual. São vistos como ameaças à família e aos bons costumes. Agora, que família é essa? É a família existente? Não é. É uma família idealizada em alguma fantasia dentro da cabeça de pessoas preconceituosas, não é? Então, isso já cria uma dificuldade para tentar de fazer qualquer coisa com a prevenção da transmissão sexual, quando a sexualidade e o gênero são sobre ataque e censura o tempo todo. De fato, para fazer a prevenção, precisamos de informação básica sobre sexualidade e gênero, práticas de educação sexual e iniciativas de prevenção que valorizam as liberdades sexuais, especialmente para jovens. E é exatamente isso que virou o objeto de censura explícita no nível mais alto do governo. O presidente da República pega a cartilha de educação sexual e recomenda cortar as páginas que têm a ver com a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, não é? Então você tem o que eu chamaria de um duplo movimento de fascínio, por um lado, e repressão pelo outro. E esse duplo movimento de fascínio e repressão cria barreiras profundas para qualquer pedagogia da prevenção realizada pelas ONGs AIDS. Justamente no momento em que a epidemia expande mais rapidamente via transmissão sexual entre jovens de forma geral, e especialmente jovens gays e HSH e jovens mulheres trans. Justamente por causa desse clima de censura que existe, a nossa possibilidade de enfrentar essa expansão da epidemia dentro dessas populações é impedido de forma profunda, não é? Mas também vale a pena enfatizar as dificuldades para a prevenção da transmissão ligada ao uso de drogas. Quando você tem tendências repressivas, até antes do governo Bolsonaro, que agora ganham nova força e nova energia, né? Há algum tempo, programas bem-sucedidos de redução de danos são atacados como se fosse um estímulo ao uso e ao tráfico de drogas. Temos a proposta alternativa de comunidades terapêuticas e a promoção de abstinência no campo das drogas, além do campo da sexualidade, ganha novo destaque nas políticas do Estado. Esses programas de redução de danos, esses programas de comunidades terapêuticas e de promoção de abstinência são utilizados de forma semelhante ao combate da ideologia de gênero por fins eleitoreiros para solidificar apoio político das igrejas evangélicas e outros conservadores religiosos, não é? Então, a prevenção nesse clima de estigma e discriminação é profundamente mais difícil do que poderia ser em um contexto de abertura, de debate aberto, de discussão aberta da sexualidade, das questões de sexualidade e gênero. E isso para a prevenção é uma tragédia anunciada. Nós podemos ter clareza que ao longo dos 4 anos desse governo, se não tem nenhuma renúncia, nós vamos ver um aumento de infecções entre as populações mais vulneráveis. E para os jovens HSH, os jovens gays, os jovens mulheres trans, esta situação só vai piorar ao longo dos próximos anos. E as ONGs AIDS precisam se organizar para ver o que vão fazer com isso, não é? A terceira área que me parece fundamental, que temos profundos desafios, é com relação às questões de tratamento e de assistência.
Enquanto os ataques contra programas comprovados de prevenção são mais visíveis, os riscos relacionados ao Programa Brasileiro pioneiro de acesso universal de tratamentos antirretrovirais e aos cuidados e assistência de modo geral também existem de forma grave. As declarações antigas de Bolsonaro sugerindo que o Estado não deve arcar com os custos de tratamento para pessoas que adoeceram por conta do uso de drogas e vadiagem, repetidas e disseminados pelo filho número 03, já foram claros sinais de alerta sobre o descompromisso do clã com a garantia de tratamento para as pessoas vivendo com HIV. Isto se ajunta com risco que eu chamaria de riscos estruturais. O primeiro risco estrutural nós já vimos essa semana passada. O rebaixamento do departamento para uma coordenação também reduz a independência da equipe de DST-AIDS de poder negociar sobre a compra de medicamentos. Apesar das declarações do Ministério da Saúde afirmando que não vai ter mudança nenhuma nas políticas de tratamento e assistência, estruturas institucionais de fato importam, abrindo dúvidas importantes sobre a continuidade do Programa Brasileiro de Tratamento Universal. E ao mesmo tempo e da mesma forma, impedimentos institucionais que sempre existiram para a incorporação da assistência dos pacientes com HIV e AIDS na estrutura do SUS continuam a ser mais significativos e mais profundas do que em qualquer momento desde a unificação do sistema nos anos 1980. Sem qualquer clareza sobre o compromisso atual que o atual governo tem com a manutenção do SUS. Para finalizar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a vocês, que esse NONG seja um exercício solidário de produção de políticas e conhecimentos. Desde meados dos anos 90, na minha avaliação, nunca vivemos um momento com tantas incertezas e tantos desafios na resposta brasileira frente à epidemia de AIDS. Depois de décadas de um programa e uma resposta razoavelmente bem-sucedida, nós estamos numa situação crítica de ameaça e de tragédia anunciada, nunca visto no enfrentamento da epidemia ao longo desses quase 40 anos da AIDS, né? Justamente por isso, nunca foi tão grande a responsabilidade das ONGs AIDS e da sociedade civil de liderar a pressão social necessária para garantir a continuidade desta luta. Mais do que nunca, a luta continua. Muito obrigado.